Bom, eu vou passar então aqui a experiência para o Davi, né, para ele contar como é que é a cartografia social que é desenvolvida, né, na Universidade Federal do Amazonas pelo professor Alfredo Vale. Bom dia a todos e a todas. Primeiro, agradecer o convite do professor Alfredo, que infelizmente não pôde estar, e pediu que eu viesse aqui. Meu nome é Davi Pereira Júnior, eu sou do Maranhão, sou de uma comunidade quilombola de Alcântara, e já estou no Cartografia desde 2005, quando fazia graduação em História. Então, eu vou primeiro falar um pouco, depois a gente mostra um pouco da experiência. Então, o projeto Cartografia Social da Amazônia, ele surge em 2005, numa articulação da Universidade Federal do Amazonas com a Fundação FOR. Era um projeto inicialmente previsto para 2 anos, né? E é de 2005 a 2007. E o projeto consistia em mapear agentes sociais, movimentos sociais que não entravam, via de regra, nos mapeamentos oficiais, né? Ou então não se reconheciam nesses mapeamentos. Então, uma das filosofias do projeto era aproveitar, se baseia na relação de pesquisa entre pesquisador e as pessoas, os agentes sociais e pessoas de movimentos sociais. Então, um dos critérios para ser mapeado o movimento social, então as pessoas, os agentes sociais, as lideranças que sugeriam e indicavam as comunidades para ser mapeada. Então, o projeto, curiosamente, é da Universidade Federal do Amazonas, mas os 6 primeiros fascículos começam no Maranhão, né, onde o professor Alfredo já tinha uma relação de pesquisa de quase 40 anos, e começa com as quebradeiras de coco Babaçu, do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí, que são um conjunto de agentes sociais de 400 mil famílias que sobrevivem da quebra do coco Babaçu. Então, foram os 6 primeiros fascículos. E uma das questões é que a gente não tem uma metodologia definida. Então, como você tem a relação de pesquisa entre esses agentes sociais e os pesquisadores e os grupos, a partir daí se construía essa dinâmica da metodologia. Então, basicamente, o que a gente fazia ou faz era uma primeira conversa com o grupo, que ia mapear esse território, e, via de regra, são comunidades ou grupos que estão vivendo conflitos, né? Conflitos, e suas lideranças, por exemplo, pelo menos no Maranhão, quase todas estavam ameaçadas de morte, tinha problema com grileiro, com fazendeiros, com grandes projetos e com o próprio governo, né? Então, eu pensei em trazer daqui 2 experiências, falar um pouco do cartografia e mostrar um pouco uma experiência de Alcântara em 2003, né, que é onde eu foco mais o meu trabalho. Então, consistia basicamente a gente fazer essa primeira conversa. Na segunda, a gente fazia uma oficina de GPS, né? Então, possibilitava esses agentes sociais a ter esse conhecimento de GPS, ao domínio do GPS, e aí os próprios agentes sociais, eles saem dentro do território mapeando e já referenciando aquilo que eles querem que apareça no mapa, ou seja, aquilo que é importante para eles, porque a gente parte do pressuposto que ninguém conhece melhor o território do que aquelas pessoas que vivem nele, que fazem esse próprio processo de territorialização, né? Então, a partir daí que a gente teve com a ideia de fazer esse processo de georreferenciamento. Então, depois que eles marcam os pontos e aquilo do interesse deles, tem uma segunda conversa, que é uma oficina de mapas. E aí a gente parte... a oficina de mapa consiste, basicamente, das pessoas... A gente usa cartolinas e as pessoas vão desenhar seu território, né? Então, as pessoas se dividem em grupos e vão
desenhar seu território, passar o seu território para as cartolinas, e depois a gente vai discutir aqueles desenhos, aqueles mapas que eles fizeram. Tanto fazendo os mapas, como vão fazendo as legendas, né, para identificar o que eles querem mapear dentro do território. E esses croquis a gente acaba incorporando no mapa, inclusive com todas as legendas. A gente, como é um processo de extensão universitária, a gente acaba usando o software da universidade, que é o ArcGIS, né, que usa e tem algumas possibilidades da gente mexer e dar uma cara daquilo que as pessoas fazem. Então, por exemplo, todos os ícones de representação simbólica daquilo que tem dentro do território, a gente consegue colocar no mapa, né? Então, tem algumas questões, por exemplo, do Rio Guamar, lá no Pará, que até se envolveu a professora Rosa Cefeta, acabou se envolvendo numa polêmica com os geógrafos, porque a convenção normal dos mapas dos rios é azul, né? Isso é uma convenção formal, mas para os agentes sociais o Rio Guamar é amarelo. Então, se os agentes sociais estão dizendo que o rio é amarelo, então a gente vai botar no mapa que o rio é amarelo, né? Isso gerou algumas questões. Mas, assim, a cartografia também ela possibilita uma politização dos mapas, né? Antes dominado pelos estratagemas tecnicistas e controlado pelas agências governamentais, né? Aí empresas multinacionais. Então, a ideia, mais ou menos, é quebrar um pouco esses monopólios e permitir que as comunidades, elas mesmas, façam seus próprios mapas. Esses mapas, o que impressiona, no caso das nossas experiências, é o uso político, né, dos mapas. Então, esses mapas eles são incorporados, né, nas lutas políticas e sociais dos grupos, lá nessa região, principalmente na região amazônica, né? Então, as oficinas de mapas, elas são realizadas como parte do processo da cartografia social para a elaboração de mapas situacionais. E as oficinas têm como objetivo a publicização do fascículo pelo projeto. Assim, essa publicização vem principalmente de processo de autodefinição de identidades coletivas, objetivadas em movimentos sociais, né, que acabam fazendo mobilizações, principalmente os processos de mobilizações étnicas e culturais, que explicitam relações sociais. Entre esse processo de mobilização, que a gente acaba mapeando, tem os conflitos, né, as formas de organização religiosa, forma de produção, aspectos culturais, uso dos recursos naturais, forma de apropriação territorial. E os mapas, eles sempre vêm acompanhados dos discursos, das narrativas dos agentes sociais. Então, você tem um mapa e todo o corpo do fascículo foi digamos assim, uma evolução ao longo do trabalho. Os primeiros fascículos eles eram escritos pelos pesquisadores, pela equipe de pesquisa, mas a partir do 14º, todo o fascículo ele já vem feito só com depoimento dos agentes sociais. Então, eu vou mostrar um pouco do corpo do projeto. Longe do que eu queria mostrar ainda. Então, o projeto ele foi, ao longo do tempo, ganhando todas as dimensões. Começou como o projeto Nova Cartografia Social da Amazônia, e hoje tem o projeto Nova Cartografias Antropológica, que está no Núcleo de Cultura e Sociedade da Amazônia,
na Universidade Federal do Amazonas, né? O projeto Instituto Nova Cartografia Social, Referência Cultural e Mapeamento Social dos Povos e Comunidades Tradicionais, que também está na UEA e é financiado pela Fundação FOR. O mapeamento social, instrumento de gestão territorial contra o desmatamento e a devastação. Esse é um projeto fruto do acesso do Fundo Amazônia, que está em curso. Esse projeto, esse último, ele só pode ser feito nos estados da Amazônia. Então, a gente tem 9 núcleos em universidades no estado da Amazônia, nos 9 estados da Amazônia Legal, e tem o projeto Cartografia Social da Amazônia, né, que ele fica também na UFAM. Então, fica tanto na Federal do Amazonas como na estadual. Então, na verdade, esse projeto começou já com esses primeiros trabalhos. O primeiro trabalho foi o projeto Gando Carajás, um livro chamado Guerra dos Mapas, que é um grande mapa que traz todos os impactos da ferrovia Carajás. Em 2005, a gente repetiu mais ou menos a mesma assina, fizemos o Guerra Ecológica do Abaçuais, que é outro mapa super grande, e que pega o Maranhão, Tocantins e o Pará. E o Complexo do Madeira foi um mapa produzido na época da construção da elétrica do Madeira. Então, é mais ou menos aqui que essa foi a primeira dimensão do projeto. Começou nessas regiões que está achurada, né? Então, o projeto ele reúne algumas séries, porque a gente produz uns fascículos, que eu vou já mostrar para vocês, e dentro desse fascículo a gente separou por série. A primeira série é Movimentos Sociais, Identidades Coletivas e Conflitos. A segunda é Movimentos Sociais e Conflitos nas Cidades da Amazônia. A primeira trabalha mais com povos e comunidades tradicionais. O segundo trabalha com os conflitos da cidade do Amazonas. A gente vai mostrar mais ou menos as séries aí, né, que isso é interessante, ele varia tanto o movimento afro-religioso, com o movimento LGBT. Então, tem um monte de movimento incluído nos conflitos da cidade do Amazonas, os povos de terreiro estão aí também. Povos e comunidades tradicionais do sul do Brasil, esses povos e comunidades tradicionais do sul do Brasil, fascinalenses do sul do Brasil e quilombos do sul do Brasil, ele foi uma parceria com o Ministério da Cultura. Eu acho que tem alguém, eu falei com alguém do Paraná aqui, né? Então, os faxinalenses, eles são povos que vivem no Paraná, né? E aqui eles têm uma dinâmica também de uma vivência de uso comum, né? Como o território dos os quilombolas do Maranhão, por exemplo, no Maranhão, no Brasil, eles têm essa característica de fazer o uso coletivo da terra, assim também os faxinalenses, né? Eu já tive a oportunidade de ir ao Paraná e visitar um dos faxinais, que fica, eu acho que a 40 ou a 60 quilômetros de Curitiba. Eu esqueço o nome do lugar. Isso aqui a gente vai de ônibus até. É bem perto, né? Então, os faxinalenses, eles também têm uma semelhança muito grande com os fundos de pasto da Bahia, né? Que tem uma grande concentração ali em Oliveira dos Brejinhos, e também a gente tem um trabalho de mapeamento social lá, com o pessoal lá do fundo de pasto da Bahia. Então, esses 3 foram feitos com uma parceria com o Ministério da Cultura, e uma solicitação da Comissão Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, que é estabelecida pelo Decreto 6040. A gente tem uma que a gente fez, uma série que foi feita com as Nações Unidas, que é as crianças e adolescentes de comunidades tradicionais da Amazônia, né? Tem pescadores artesanais do Rio São Francisco, que também é feito na região ali da Bahia. Os povos indígenas do Nordeste, que é uma coleção linda, também que vai de Pernambuco à Bahia. E os povos de comunidade do Brasil Central e os povos de terreiros. A gente também tem uma coleção de livros também que são assinados pelos pesquisadores e pelas pessoas dos movimentos sociais. E também dessas relações surgiram alguns documentários e programas exibidos na TV Cultura, no Globo Ecologia, na TV Cultura e no Globo Ecologia. Então,
Com o tempo, o projeto foi se espalhando. Eu vejo que ele está bem aqui no Sul, tem aqui no Espírito Santo, mas ele concentra principalmente no Maranhão, no Pará e no Amazonas, principalmente no Maranhão, que tem uma maior produção. Aqui, a gente tem para mais de 170 cartografias feitas, e tem quase 40 livros, e tem uma fila muito grande para sair, né? Então, essa aqui é a primeira série, né, que é a série que deu início. Então, esses 6 primeiros foram feitos pela professora Cíntia, que foi feito lá no Maranhão. Então, essa aqui é a primeira série. Então, esses são o que a gente chama de fascículo, e dentro do fascículo tem um mapa. Deixa eu tentar achar. Esse aqui, por exemplo, foi o que fiz, né? Isso aqui foi a luta dos quilombolas pelo território definitivo, as oficinas de consultas de Alcântara, né? Então, dentro tem esse mapa, né? Esse mapa a gente acabou reaproveitando, que é o mapa que, como as comunidades de Alcântara têm como esse mapa como sendo a representação do seu território, que é um mapa que também está no laudo antropológico lá das comunidades quilombolas de Alcântara, e foi já no laudo antropológico teve uma grande participação das pessoas de Alcântara. Então, esse mapa a gente aproveitou já a base, e nesse processo de mapeamento a gente fez uma replotagem de pontos, de localidades que não apareciam nem no mapa do lado antropológico. O interessante é que esse mapa ele vai dar outra dinâmica, que é para desconstruir, por exemplo, o discurso governamental da década de 80, de quando foi colocada a base de Alcântara lá, porque uma das justificativas do decreto era que Alcântara era um vazio demográfico, né? Então, nesse período, se faz um mapa, e eu tenho ele aqui, eu vou mostrar depois, que só aparece 10 comunidades. Então, desse ponto de vista, de fato, era um vazio demográfico. Só que a gente, lá em Alcântara, o que fizemos? A gente usou a técnica da sobreposição e colocou um mapa sobre outro, pegou o mapa do governo, pegou o mapa do lado antropológico e colocou um sobre o outro, e a gente fez todo o processo de georreferenciamento, e aí a gente conseguiu mostrar que, das 10 comunidades, o governo acidentalmente tinha se esquecido de colocar 146, certo? E aí a gente conseguiu provar que não era um vazio demográfico. Mas o discurso do vazio demográfico também é um discurso de quem faz mapa, de quem tem poder para fazer isso, né? Então, aqui já é um mapa de uma reserva extrativista. Aqui à esquerda vão ver os ícones, né, de representação. Então, foi todos eles produzidos pela comunidade, né? O mapa, inclusive, esse mapa foi feito pelas pessoas da comunidade que receberam treinamento com uma colega nossa que é até francesa, que estava por lá e que sabia usar o ArcGIS, e a partir dessa relação eles construíram esse mapa. Mas eu vou mostrar as séries, porque fica mais tranquilo. Então, essa é a primeira série. Aí tem essa outra série aqui, né, que são os conflitos das cidades. Aí eu vou ver, também tem uma complexidade, porque é uma quantidade enorme de grupos, são grupos diferentes, que têm concepções diferentes, né? A gente não pode nem dizer que, por exemplo, o próprio conceito de território para quilombo e para quilombolas também tem uma variedade muito grande, né? Porque tem aquilo que a gente chama de territorialidade específica, e varia muito grande essa concepção de território, a forma de relacionar com esse território. Então, isso também são elementos interessantes que a gente procura trazer nesses mapeamentos. Então, aqui tem um vasto, são uma infinidade de grupos. Eu vou escolher um aqui para a gente ver o mapa.
Vamos ver como é construído. Esse aqui é legal. Pessoas com deficiência na cidade de Belém. Esse aqui foi feito com deficientes visuais. Então, o fascículo está todo em braille, por exemplo. Nunca que eu não vou ter tempo. O fascículo está todo em braille. Então, eu vou... Está me avisando aqui, eu tenho 30 minutos ainda, então eu vou... É porque eu olho errado. Então, eu vou dar uma passada bem rápida pelas séries, porque eu queria mostrar a experiência de Alcântara, que eu acho muito legal. Então, o projeto vai se construir nessas séries aqui, né? Então, essas séries são as séries do Sul, são as séries que trabalham com o pessoal dos faxinalenses, quilombolas, benzedeiras. Então, é uma infinidade de agentes sociais. Isso aqui é interessante, que aqui são feitos com jovens de comunidades tradicionais. Aqui o fascículo traz na capa como eles vão desenhar aí a concepção deles de território. Então, a gente traz aqui. E tem um mapinha dele aqui também. Né? Então, aqui no mapa está a expressão de como que as crianças e adolescentes têm essa concepção desse território. E essa relação das pessoas também com o seu território. Essa aqui é a mesma série. Aqui vai individualizar, né? Então eu vou parar essa aqui por aqui. Oi? Passa ali no... Tu quer ver as prostitutas de Belém? Tudo bem. Tem duas questões, por exemplo, o que impressiona, por exemplo, no caso tanto dos homossexuais como das prostitutas, do pessoal do Porto, que essa formação, essa concepção nova, que quebra com a ideia mais tradicional de território. Né? Porque os lugares, a gente começou a perceber durante a pesquisa, que esse processo e essas rotas, essas relações, por onde as prostitutas, nome tão pesado, faziam ou fazem seus pontos, estabelece uma relação daquilo que a gente chama de processo de territorialização. Então, você vê que dentro da cidade tem uma infinidade de territórios, e um desses territórios é os territórios das prostitutas. E assim, dentro do... Será que eu passei demais? Dentro dos projetos, a gente vai trabalhando com essas várias concepções de território. Por exemplo, as quebradeiras de coco, tem casos que elas são quebradeiras de coco e quilombolas. Tem casos que elas são só quebradeiras de coco. Então, a concepção de território vai mudar, porque em certas ocasiões, elas só querem o direito de passar por dentro da fazenda para pegar o coco babaçu. Então, a terra também tem uma função social, e a gente também tem que atentar para isso. Aí, uma comparação seria com uma ideia de concepção de território muito parecida com os ciganos. Os ciganos, eles não querem território fixo, eles querem o direito de passar. Resolveu trocar as prostitutas pelos homossexuais. Então, também é a mesma concepção de território, né? Aqui eles foram mapeando mais ou menos a rota desse processo de territorialização. Você vê que não é pouco, né? Uma cidade do tamanho de Belém, olha a quantidade, olha a concentração. Quando vai chegando aqui mais um pouco por lado do Porto, né? Então, vai aumentando essa concentração dos homossexuais. E aí, também nesse fascículo está imposto uma série de conflitos, uma série de situações enfrentadas no dia a dia dos homossexuais. Né? Então, por vezes, nessas oficinas, acho que o legal das oficinas, porque o fascículo é um lugar muito pequeno para
expor as experiências, acaba sendo muito pequeno para expor a experiência. Porque, ao longo das conversas, a gente vai vendo que tem muita coisa, tem muita situação aí incluída nessas relações. Às vezes chega a ser